Estamos sem som, estamos à espera do som que chegue até nós. Outros, podemos nos sentar. Mais uma vez, podes lembrar que o nosso tema é feito para tudo. Hoje eu vou pegar as escrituras no livro de João, capítulo de Job, capítulo 17, e estamos a ler a partir do verso 9. Job, estou a ler de Job, capítulo 17, vou começar o verso 9. Job 17, a partir do verso 9. Diz ali: e o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. As possibilidades estão para ti, para mim e para todos que conhecem o Senhor, para todo que serve o Senhor, para ser forte, para ser mais forte ainda, e forte ainda. E quando diz que podemos ser forte, isso quer dizer que é algo contínuo. Somos forte, mais forte, e continuamos sendo muito forte. Isso quer dizer que ter mais força. Isso quer dizer que podemos ter mais triunfo ministerial. É o que nós estamos a falar neste momento. Mais força para maior avanço ministerial. Mais força para maior avanço ministerial. Em Salmos 86, o verso 7, Salmos 84, o verso 7. Quer dizer, ir de força a força. Quer dizer que começamos com força, continuamos com força. De força, vão indo. Salmos 84, 7, vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Então viemos diante do Senhor. Estamos diante do Senhor, oramos. Então fizemos a nossa petição a Deus. E como resultado disso, então vamos de força a força. Então, muita gente experimenta fraqueza, vão de entusiasmo para fraqueza, de coragem para desencorajamento. Mas quando você esperar no Senhor, buscar a face do Senhor, a experiência que terás é esta, que você vai ir de força a força, a cada um, sem exceção, a cada pessoa em Sião, aparece perante o Senhor. Olha para o verso 11 nos assegura dizendo: porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, isso quer dizer que a força que estamos a falar, a força espiritual, a força sobrenatural e a força sustentadora que temos, então, é porque nós temos a graça de Deus que nos guia para a glória. Não uma boa coisa que Ele vai reter de daqui o Senhor de graça, não negará bem a algum que anda na retidão. Assim cumprimos a condição, estamos a andar retamente, assim que andamos retamente, está dizendo nada de bom nos será retido. Olha para o verso 12, está dizendo: Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Mais uma vez estamos a falar de mais, estamos a falar de mais força, estamos a falar de mais graça, estamos a falar para mais progressos, estamos a falar para triunfo ministerial, mais força para maior avanço ministerial, para maior avanço. Vou dividir essa mensagem em 3 partes. 1, 2, 3. Número 1, a promessa de força espiritual para os crentes que oram. Então, é bom ser crente, porque isso nos leva ao reino, mas quando você se torna um crente suplicador, um crente de joelhos, um crente que está a trazer suas petições ao Senhor todo momento, está a dizer que temos a promessa de força espiritual. Olha para número 2. Número 2, temos o poder e força sobrenatural
para triunfo penetrante. Precisamos de triunfo na nossa vida pessoal, triunfo na nossa profissão, tudo quanto fizemos para viver. Precisamos de triunfo também no ministério de proclamar a palavra, servir o Senhor, pregar o evangelho, evangelizar o mundo. Precisamos de triunfo, precisamos de penetração no coração das pessoas, penetração na mente das pessoas, precisamos de penetração nas várias províncias, nas várias terras, nos vários lugares em que o Senhor nos está a enviar. Precisamos penetrar. E esse tipo de triunfo penetrante vem assim que tivermos o poder do Senhor para a força espiritual. Ponto número 3. Ponto número 3 é a perseverança. Trabalhamos, soamos, trabalhamos, e elaboramos, corremos e não cansamos. Trabalhamos, andamos e não fatigamos. Isso requer perseverança, por todas as pessoas que Deus chamou no passado, como Moisés, chamam de Moisés, Josué, Elias ou Davi. Toda pessoa que Deus chamou no passado teve desafios, tiveram coisas que os podiam impedir, mas porque eles perseveraram, eles disseram: não, nós não iremos desistir. Deus está vivo e nós vivos nele, a graça de Deus está disponível, nós não desistiremos. É aquela atitude, é aquela força, é aquela pinha dorsal de não desistir e de perseverar, a perseverança dos servos enviados como portadores de fardos determinados. Então, a perseverança dos servos enviados como pessoas determinadas a carregar o fardo, como portadores de fardos, como portadores de fardos, como portadores de fardos. Ponto número 1, a promessa de força espiritual para os crentes que oram. Assim que você olha para Isaías 40, o verso 28, Isaías 40, 28, não ouvistes? É uma pergunta. Há muita gente no reino de Deus, há muita gente nas várias igrejas que não sabe. É por isso o Senhor está a perguntar: não ouvistes? Você tem dificuldade, você tem desafio, e você está a olhar para trás, você não ouviu ainda que Isaías, onde estamos a ler capítulo 40, o verso 28, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, ele é um Deus eterno, ele é o Deus de ontem, de hoje e para sempre. Ele é o Deus do passado eterno e do futuro eterno. Ele é o Deus que não tem princípio e não tem fim. Ele é o Deus que diz: eu sou Deus e não mudo, sempre vivo, sempre vivo. Então, é um Deus que não foi criado. Ele é um ser não criado, ele sempre existiu. E não há tempo que ele deixou de ser. Que ele foi antes de todos os tempos, ele é durante o período em que estamos, e ele será mesmo quando a terra se passar. Ele é o Deus perpétuo, o Senhor, o Criador dos confins da terra. Ele sempre foi, e precisamos então regozijar que Deus, antes do mundo, antes de qualquer coisa, esse Deus eterno, o Criador de toda a terra, está nos dizer que Ele não, já está dizendo, não sabe, não viste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, ele nunca fica cansado, nem fatigado, nem cansado, nem fatigado, está sempre com força, não há tempo que ele fica sem força, porque ele tem sempre força. E diz, e não a esquadrinhação do seu entendimento. Quando você pensar do conhecimento de Deus, você tem isso e aquilo, olha além, ele continua lá, porque não a esquadrinhação, a finalidade do seu entendimento. Olha para o verso a seguir, o verso 29, está a dizer ali, no verso 29, dá esforço, lembra? Dá esforço ao cansado, diante de nós dá poder, e as pessoas a essa volta dá poder. Dá esforço
Ele dá esforço ao cansado, aos que estão sem força, e multiplica as forças, e multiplica as forças. Há pessoas que dizem, eu virei e orar quando eu me sentir mais forte. Então virei e assim vou poder orar. Mas agora estou fraco, não posso. Está a dizer, olha para isso. Está a dizer, dá esforço ao cansado e multiplica as forças. Está a ver? Mesmo que você está forte, louvado a Deus que você está forte, mas ele vai te fazer mais forte. Porque ele dá força e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Olha para o verso 30. Os jovens se cansarão. Na força humana, os jovens se cansarão. Na nossa própria habilidade, os jovens se cansarão. Na nossa natureza, os jovens se cansarão. Ele está dizendo, e os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Não só que vão cair, mas certamente cairão. Se tudo que tivermos for a força do mundo, se tudo que tivermos for o conhecimento do mundo, se tudo que tivermos for a ciência, a história, ou seja o que for, iremos cair, não só cair, mas sim certamente cair. Mas verso 31 diz, verso 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Precisamos renovar as nossas forças. Precisamos renovar a nossa coragem. Precisamos renovar a nossa determinação. Precisamos renovar o nosso puxar, a coisa dentro de nós que nos faz ir e avançar, avançar, avançar. Está dizendo, mas os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, pensa acerca desta palavra esperar. Quer dizer, pelo menos, tens que ficar num lugar em pé e ver que eu sou Deus. Então esteja firme e veja que eu sou Deus. Olha para a nossa sociedade, olha para onde viemos e onde estamos. As pessoas não se firmam. As pessoas não ficam em pé, não firmam no lugar. As pessoas puxam, puxam, empurram ali, empurram, empurram ali. O que acontece nas estradas é o que acontece em muitas vidas. Correm, estão sempre a correr porque querem chegar ali, querem chegar ali. Mesmo quando o sinal está a nos dizer que o teu combustível, a tua gasolina, o teu gás está já embaixo, estamos sempre a correr, a correr, a correr. E dissemos, será que você não vai parar para pôr mais gás, mais combustível? Não, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para parar, estou a chegar naquele lugar, quero chegar num lugar, quero chegar rápido. E assim então o gás, o combustível termina, e nós não estamos prontos para esperar, parar na estação, nas bombas e encher o tanque. Há muita gente assim na vida espiritual, as pessoas estão a correr, a correr, a correr, a ir, e não tem tempo de esperar no Senhor. Mas os que esperam no Senhor, eu quero pensar acerca daquela palavra pensar, esperar. Assim que você pensar acerca de Moisés, ficou cansado, fatigado, quando vieram do monte, todo filho de Israel, já até ele voltar do monte, o filho de Israel todos já tinham caído na idolatria. E ele então despedaçou as tábuas de pedra que estavam nas suas mãos. O que vamos fazer agora? O Senhor disse, eu vou me desfazer dele. Dir-lhes, ei, que já não sois o meu povo, e a nação toda vai morrer aqui. E a Moisés foi dito que Deus disse, vai começar outra vez. E Moisés foi dito que, olha, Moisés, eu vou começar contigo outra vez, e vou fazer aqui uma grande nação. Como é que essa situação mudou? Mudou porque Moisés esperou no Senhor. Por quantos dias ele esperou? 40 dias esperou. E então a vida começou outra vez nas nossas vidas. Temos que esperar. Os que esperam no Senhor, pensa acerca de Josué. Ele estava a levar o filho de Israel à terra de Canaã. E alguém que ele não sabia tinha feito algo que ele não viu. E foram para o campo da batalha em Ai e foram vencidos. 36 pessoas morreram. E então voltaram. Não podemos correr. Sabe, há coisas que estamos a ver avante. Josué, o que vamos fazer? O que você vai fazer? Pode essa situação mudar? Sim, pode. Então, para mudar, o que vai fazer? Vou esperar no Senhor.
Ele não precisou esperar 40 dias. Tá vendo? Diferentes métodos para diferentes pessoas e diferentes mecanismos para diferentes situações. Ele esperou o Senhor até a tarde, o Senhor falou qual era o problema, ele corrigiu o que era necessário, ele esperou no Senhor. Não era momento de preguiça. Talvez pode requerer tempo para descobrir a Can. Então, enquanto estamos a esperar, talvez ficar até esperarmos que Acã vem, talvez ser enviado lá na tenda de Acã enquanto esperando, ou ter que cavar, para achar os ídolos ali. Então, enquanto estamos a esperar, então o momento de esperar não é o momento de estar parado, indolentos, como se nada temos para não. No momento que estamos a esperar, o Senhor fazemos outras coisas. Então, aqui está a dizer aqui, ponto número dois, o poder sobrenatural, o poder e força sobrenatural penetrante para, para triunfo penetrante. Precisamos estar onde estamos, o poder que vem, a força sobrenatural que vem. Então, e já fomos dito no ponto da introdução que em 1973 começamos o estudo bíblico com 15 pessoas e tudo que eu sabia naquela altura era ensinar de capítulo a capítulo e de verso a verso na Bíblia. É o que éramos, aquele era o nível em que eu tinha chegado naquela altura, em 73, entende? Naquela altura estava nascido de novo só por 9 anos, 64 a 73. Então eu ensinava, mas mais tarde vi que havia mais, que eu fui feito para mais, que eu posso te lembrar, como também posso te lembrar que você foi feito para mais graça na tua vida, mais força na tua vida, mais propósito na tua vida e mais puxão na tua vida. Então comecei a esperar no Senhor. E assim que eu esperei no Senhor de professor, que também agora passei para evangelista, e o Senhor me deu. O dom de evangelista é diferente do dom de professor, mas mais e mais o evangelista veio. E pela graça de Deus, fui para lá, fui ali, fui para lá, fui para ali, fui evangelizando, pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E não é como os evangelistas contemporâneos do Novo Testamento, que a pessoa número um vai saber qual é o seu evangelho no Novo Testamento. O evangelho número um, o evangelista número um que saiu do Novo Testamento é Filipe. E sabemos que Filipe foi a Samaria e pregou o evangelho a eles. E muitos milagres foram feitos por ele. Esse é o exemplo de evangelista no Novo Testamento. E então, depois de ser professor e ser evangelista, ainda continue a esperar no Senhor, talvez se entenderes que você está a ir da lua para a luz do sol, que você está a ir da luz do sol para a luz de 7 dias ou 7 semanas mais. Então esperei no Senhor outra vez que o Senhor me deu o ministério de pastor. E agora com o ministério de professor, de evangelista e de pastor, sabe, muita gente começou a vir e achou o cuidado, achou a proteção, muita gente começou a ver e essa gente achou a provisão de um pastor para com as ovelhas e muitos deles vieram e se tornaram milhares e milhares na nossa sede e plantamos milhares de igrejas no nosso país, Nigéria, e fomos para diferentes países em África plantando a igreja e depois fomos nos países também fora de África e estamos a plantar e continuamos a plantar. Eu quero te dizer que isto aqui é para te dizer que você ainda não chegou ao selo final do teu ministério. Aquele teto vai quebrar, você não chegou ao teto final, aquele teto vai quebrar e subir, subir e subir. E descobrir que uma coisa é ser professor, outra coisa é ser evangelista, e outra coisa é ser pastor. Então, depois o ministério profético também veio. Assim que eu esperei no Senhor e muitas coisas aconteceram. E quando pessoas vieram à igreja, no tempo da oração,
É não precisamos vir me dizer que estamos a sofrer isso e pode fazer. Eu só dizia a eles que alguém ali tem esse problema, tem esse desafio, levanta a tua mão ali. E, na verdade, ele tinha mesmo problema, levantava as mãos e orávamos. Então, há o dom de profecia e o dom de fé. Se você tiver só o dom de profecia, você sabe. Mas se não tiver, você vai saber, mas se não tiveres o dom de fé, você não vai fazer o que você sabe. Mas quando o dom de profecia, de fé e de cura, quando o dom de operar milagre, quando tudo isso estiver combinado, então você será capaz de fazer como assim fazer como conhecimento que vem. Depois também o dom profético veio. Porque quando você pensa de um apóstolo, apóstolo é o professor, pastor, profeta, evangelista, todos estão dentro do apóstolo. E quando você tiver todas essas coisas junto, então tens os dons, alguém está a dizer que deu os dons para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores. Por quê? Para quê? Para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, assim que eu esperei. Então, agora fui indo de força a força. O teu tempo agora chegou. Porque assim como Moisés estava a envelhecer e a sair, o tempo de Josué chegou. Assim que Elias estava quase a partir, o tempo de Eliseu chegou. Assim que o tempo de David estava a findar, a chegar ao fim, o tempo de Salomão chegou. E assim que o tempo de Pedro, Paulo, estiver a terminar, o homem Marco mais uma vez aparece a trazer a mim, porque ele é esse Marco traga-o porque ele é um proveito para mim no ministério, embora tenha ido. Então, o ponto aqui é que as pessoas que foram antes de nós esperaram no Senhor, e as pessoas que estão aqui, como você, como eu, vai esperar no Senhor. E o teu ministério não será limitado às pessoas que foram, que foram antes de ti, mas você será um ministro com mais iluminação e o Senhor então o levou o nível de um ministro de sol resplandecente. E você vai dizer que isso já basta para mim, Josué, está visto Moisés? Aquilo é bastante para mim? Não. Moisés não parou o sol lá no céu, mas Josué foi além de Moisés. Ele disse: estamos no campo da batalha. É sol para por ali, lua para por ali. Se ele só fosse ao ministério, ao limite de Moisés, ele não teria feito isto. Mas agora aqui está Jericó. E os muros de Jericó são altas, fortes e profundas. E eles tinham que derrubar os muros de Jericó. Mas Moisés não tinha que fazer aquilo. Moisés não estava para fazer isso. Então ele tinha que dividir o Rio Jordão. E o Rio Jordão estavam para atravessar. Sim, é verdade que Moisés dividiu o Mar Vermelho, porque tinha vara na sua mão. Josué não herdou aquela vara. Embora não tenha herdado a vara, mesmo assim ele veio ao Rio Jordão e disse: por favor, tome a arca do Senhor e estai ali. E assim que os pés passaram pela água, então o Rio Jordão se dividiu. A nova geração a vir não precisa carregar varas à volta, porque tem um concerto, a presença de Jesus representado pela arca conosco. Então, todo o Jordão e será atravessado, porque vai dividir-se. Eliseu, eu estou quase a ser tirado de ti, pede-me o que queres. Sabe, essa gente entendeu e esperou no Senhor que a luz da lua seria como a luz do sol. Eles reconheceram que a luz do sol seria 7 vezes, seria 7 vezes mais. E Eliseu, o que você quer? Queres o nível de Elias? E ele nunca pôde, ele nunca talvez, você talvez nunca sonhou que
Ele talvez nunca sonhou que teria algo maior do que Elias teve, mas Eliseu sabia. E eu, mas Elias sabia, e eu sei, e você sabe que você pode ter mais do que o que você está vendo em Elias. Eliseu, o que você está a pedir? Que haja porção dobrada em mim do teu espírito. E Elias disse: o que você pediu é algo duro. O que Eliseu não aceitou é a coisa dura, porque ele sabia que tudo que precisava fazer é esperar no Senhor. Agora estamos em Gilgal, fica aqui, não. Agora estamos em Betal, fica aqui, não. Agora estamos aí junto do Jordão, fica aqui, não. Aquele homem tem estado a esperar no Senhor, é por isso que ele não teve medo nenhum. Ele disse: dê-me a porção dobrada do teu espírito. Se me veres quando eu for tirado de ti, então assim será. Não há problema, eu te verei. Eu só estou a olhar para uma coisa e eu verei. Eu estou com paixão acerca de uma coisa e eu verei. Eu estou desejoso de uma coisa só e eu verei. Ele teve 50 filhos de profetas para poder concentrar. Ele disse: não, esses não são nada. Esses não podem me dar o que eu estou a pedir. Os seus olhos estavam em Elias. O cenário, a beleza daquele lugar. Então, não o que ele estava a olhar, ele não estava a olhar para a beleza das coisas, mas eu por uma pessoa, a olhar para uma pessoa, e assim que eu o ver, então a porção dobrada virá. E essa porção dobrada será tua em nome de Jesus. Mas tereis que esperar no Senhor. E os carros vieram do céu, e os carros o levaram Elias consigo. E ele disse: meu pai, os carros de Israel. E ele se foi, e a capa caiu sobre ele. Embora os carros tinham levado Elias, aquele homem continuou a esperar no Senhor. Como sei disso? Os carros que levaram Elias foram enviados de volta, não para levar Eliseu, mas para estar ao lado, para estar ao lado de Eliseu. Então, ele reconhece quando o exército da Síria veio sobre Elias, e o rei disse: não procura nenhum outro homem, aquele homem ali, apanhai-o, Eliseu, e tragam cá e vamos lhe dar, vamos. E ali, depois de nós tratarmos bem, prendemos o profeta aí, então vamos depois apanhar o rei de Israel. Mas quando o servo acordou de manhã, disse: meu mestre, estamos cercados, o que vamos fazer? E ele, quando viu todo o exército da Síria, disse: não tenha medo, os que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. E ele disse: Senhor, abre os olhos desse moço. E o Senhor abriu os olhos do moço, e o que ele viu os carros de fogo que levaram Elias, vieram agora estar ao lado de Eliseu. E o Senhor abriu os olhos daquele moço, e o moço viu os carros de fogo e cavalos à volta deles. Então, aquele é o privilégio e aquela é a experiência de esperar no Senhor. Hoje, assim que reconhecemos a importância de esperar no Senhor, mais do que as pessoas, como do que as pessoas antigas fizeram, então assim nós também teremos esse poder. Elias representa a geração antiga, enquanto Eliseu representa a geração nova de crentes. Então, se aquela gente da nova geração, da antiga geração estava disposta a esperar, que tal de nós? Vamos olhar para da nova geração também, devem esperar Atos capítulo 1, 8. Atos 1, 8. Mas vós recebereis a virtude do Espírito Santo. Amém. Já tens poder? Sim ou não? Já tens poder? Sim ou não? Em Mateus capítulo 10, eles já tinham poder? Sim ou não? Sim.
Porque Mateus capítulo 10 tem lhes dado poder e autoridade para curar os doentes e expulsar demônios. Curar os doentes, expulsar os demônios. Mas não poder para confrontar os fariseus. Mas não poder para confrontar e estar diante do sinídrio. Eles não tiveram esse poder. Quando Jesus foi levado, preso, eles ficaram com tanto medo que foram num lugar e fecharam-se. Essas eram as pessoas que estavam para ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essas eram as pessoas, tinham as chaves do reino. E tudo quanto ligares na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra será desligado no céu. Eles tinham a chave, mas estavam fechados entre as portas por causa do medo. Por isso Jesus diz: mas vós recebereis a virtude do Espírito Santo, e se dissesse não, já temos poder, não, vós ainda não tendes poder com este medo. Ainda não tens poder sobre a tua timidez natural. Não tens o poder para abrir, para sair e falar aqueles fariseus que nos convém declarar aquilo que sabemos. Não tens ainda este poder. E quando vem te desafiar e dizer, não vos falamos nós que não deveis mais pregar nesse nome, agora encheste Jerusalém dessa vossa doutrina. Eles não tiveram poder para dizer que vamos obedecer a Deus e não vamos obedecer homem algum, e dizer isso diante do siníndro. Eis que recebereis poder. Isso vai além do poder para curar, poder para libertar. Esse é o poder para estar firme. E você terá esse poder, o poder para ficar na cadeia e ir lá cantar e ali os alicerces da sua cadeia tremer. Esse é o poder, é o temer para ser destemido, para ser corajoso, poder para ser ousado, o poder para silenciar a moça adivinhadora que está a dizer que esses são os homens que mostram o caminho da salvação, poder para silenciar até mesmo o governo romano e usar as vias do governo romano e que o governo romano construiu, ir ao mundo e desfazer e acabar com a idolatria daqueles dias. Então, esse é o poder que estamos a falar. O poder sabe que pode ser em qualquer lugar, pregar o evangelho e ninguém te parar. Eu disse que ninguém vai te parar. Ele está dizendo, mas vós recebereis a virtude do Espírito Santo, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, estamos com medo, Jerusalém, mas é ali onde Jesus foi crucificado, Jerusalém, vimos o lugar em que onde as pessoas disseram que qualquer pessoa que mencionar o nome de Jesus, vamos lhe tirar, vamos lhe pegar, prender, se nos desfazer, matar. E Jesus disse que o poder que recebereis não é só para curar, não é só para libertar, não é só para expulsar demônios, mas para prevalecer em Jerusalém, em Judeia e Samaria. Lembra a primeira evidência e a primeira coisa que ouvimos acerca de Samaria, Jesus disse, dá-me de beber. Como podes tu me pedir água, sendo tu judeu, eu samaritano, me pedires água porque os samaritanos e os judeus não comunicavam, não se falavam. E uma vez que o samaritano visse que aquele judeu, a porta, fechavam logo a porta. Então agora o poder ali é para abrir aquelas portas fechadas e entrar e penetrar Samaria. Depois diz até os confins da terra. Até os confins da terra. Então, aquelas nações e lugares que não eram reconhecidos no mapa antes, os confins da terra, que a palavra vai penetrar e chegar lá. É por estar a dizer que recebereis a virtude. Então, se os filhos de Deus, se os ministros de Deus, se o povo de Deus dizer, já temos, se dizer já temos poder, que poder que você tem, está a dizer, a todos quantos receberam salvação, a ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
aos que creem no seu nome. Então, se só isso é que temos, o privilégio de ser filhos de Deus, o poder de ser filhos e dizer que já temos, então você precisa ter este, você ainda não tem este, porque este está para vir e virá. És que recebereis a virtude. Depois não é antes, está dizendo, és que, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir, há de vir, não que já foi, não que há de vir sobre vós, e serem testemunho. Então você vai receber testemunho, não é só poder na vida pessoal, para a salvação pessoal, para a experiência pessoal, mas o poder que vai fazer com que você dê testemunho. Então, dizer, e ser-me as testemunhas, tanto em Jerusalém, que você vai testemunhar em Judeia, vai testemunhar em Samaria e vai testemunhar aos confins da terra. Agora, é uma quebra no sinal. Isto é a partir da localidade de Alfa. Estamos com a quebra no sinal a partir da localidade de Alfa. Nossos técnicos estão a trabalhar para repor o sinal. Técnicos estão a trabalhar para repor o sinal. Eu estou a pensar das possibilidades da instrução de Noé, da arca, que de Noé construir a arca, continuou a construir, sim. 10 anos passaram, continua a construir a arca. Então, para uma pessoa normal, se você fizer algo, 1 ano, 5 anos, 10 anos, porque a chuva está a vir, o dilúvio está a vir, o dilúvio está a chegar. Então, até você trabalhar e edificar por 10 anos e a chuva não chegar. E perguntei, tio, não é? O que está a acontecer? O que está a acontecer a tua chuva que não chega? Até agora, 10 anos passaram, mesmo depois de 10 anos continuam a edificar, isto é perseverança. Então nos deu um trabalho a fazer, estamos a edificar. O Senhor está a vir, o Senhor está a vir. 10 anos agora, você tem estado a falar isso que o Senhor não chegou ainda. O insulto das pessoas, a gíria das pessoas que está a vir, o insulto que está a vir das pessoas, ou a sorte das pessoas e as más palavras que as pessoas estão a lançar são mesmo bastante para te pôr abaixo, desencorajar, dizer você fez isso já há 10 anos e a chuva não chegou. 20 anos, 30 anos, 40 anos, 60 anos e a chuva não chegou. E continuou a edificar. Será que nós podemos perseverar desse modo? Ou estou a pensar acerca de Moisés, que Moisés, você vai levar os filhos de Israel para a terra de Canaã. Neste monte eles virão e me servirão. Estou entusiasmado. É como se algo grande vai acontecer através de Moisés e o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, não estavam ainda na terra prometida, 10 anos, nada, nada ainda. Que pessoa é que as pessoas têm a tenacidade e a coragem e a habilidade e a graça para continuar, mesmo depois de 20, 50 anos ainda não estão lá, 15 anos estão lá. Essa é a perseverança que estamos a falar. Então, ele falou aos discípulos, está dizendo que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então, para testemunho de todos e virá o fim. Será que a igreja tem a perseverança como Noé, como Moisés, que continuamos a fazer o que nos falou a fazer até que ele vem? É essa perseverança que precisamos. Você tem estado naquela localidade, você está naquela província lá, e o Senhor está dizendo que devemos pregar o evangelho a toda criatura.
e na nossa terra não temos até mesmo 10% de crentes evangélicos nascidos de novo. Talvez temos ali cerca de 4, 5, de 3, 4 ou 5%. E estamos a trabalhar. Olha para a história da igreja em Filipe todos esses anos. Será que temos nós a perseverança para saber que o que Jesus disse é que iremos pregar o evangelho a toda criatura? Sim, temos a fé, mas deve acrescentar perseverança. Você vai perseverar. Tá vendo? Cultivamos, plantamos o evangelho, alcançamos todos e damos a todos a oportunidade. Nesta terra, você vai fazer. A comunicação cara a cara, um a um, farás. Via rádio, farás. Via televisão, farás. Via internet, mídias sociais, farás. Então, se todos os ministros na terra, alguns de nós que podemos vir e lavar as vossas mãos, e fortalecer as vossas mãos, então você próprio, com a pouca ajuda que temos, iremos fazer. Iremos perseverar. E se perseverarmos, não há poder na terra ou no inferno que pode parar esse grande mover de Deus. Tudo que precisamos fazer é ficar ali e aguentar, se perseverar e dizer: eu não sou daqueles que desistem. Você não vai desistir. Essa perseverança que o Senhor está a buscar, e o Senhor nos fará ser o povo que devemos ser. Será que temos algum desafio? Será que estamos a pensar se é que vamos conseguir ou não? Paulo conseguiu, você vai conseguir. Como é que Paulo conseguiu? Aquele homem, ele teve constituição de ferro? Não. Aquele homem teve alguma constituição forte porque era alguém forçoso, prevalecente, um fariseu forte, prevalecente e muito forçoso. Será que ele levou isso a cabo consigo? Não. Sabe o que aconteceu? Ele ouviu a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor disse: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Pensa acerca do que te cerca, a minha graça te basta. Pensa acerca dos desafios e dificuldades e lembra que a minha graça te basta. Olha para quão pesado a carga que tens que levar, a minha graça te basta. Então você vai sair desse lugar com mais graça, graça renovada, graça acrescentada. E o que o Senhor fez para outros, fará para ti. Estamos a olhar para a segunda de Timóteo, estamos a olhar para o ponto número 3, a perseverança de servos enviados com o propósito de carregar fardos. 2 de Timóteo, capítulo 4, 18. 2 de Timóteo 4, 18. E o Senhor me livrará de toda a má obra e perseverar-me-á para o seu reino celestial, o qual seja a glória para sempre e sempre. Amém. Aquela glória virá de maneira fresca à tua vida, mais força à tua vida, e com qualquer mal e qualquer imaginação do inimigo, pensando que o fardo do ministro, pensando que o fardo de Cristo aqui na nossa terra, aqui em Filipinas, pensando que há poder suficiente na terra para nos parar, não. Eu digo 1000 vezes não. Eu digo milhares de vezes não. O Senhor te livrará de toda a má obra e perseverar-te para o seu reino para sempre e sempre. Amém. A graça de Deus chegou para ti. Vamos levantar
e levar isto ao Senhor em oração. Esperar no Senhor e o Senhor está quase a fazer algo que você nunca pensou, algo que você nunca imaginou na tua vida. Esta graça há de vir a ti e te levar. Então, a frase de 2, 3 palavras, diga ao Senhor, Senhor, eu agora recebo. Senhor, agora eu recebo. Cansaço se foi, medo se foi, ameaça já se foi, timidez se foi, o medo do inimigo se foi, o medo de líder religioso, a promessa para a coragem. Agora vieste receber vida, nova vida, de maneira forte, compassiva, te puxando. Vim receber mais força, certeza, vim receber poder, o poder para penetrar a terra, o poder para fazer aquilo que parece mesmo inalcançável. O Senhor eu vim. Firmeza, determinação. Senhor, eu venho. O poder para avançar, poder para prevalecer. Senhor, eu venho. O poder para ir de força a força e o poder para continuar a produzir frutos. Senhor, eu venho. Diga ao Senhor, espera no Senhor. Na presença de Deus, espera no Senhor. Na hora da oração, espera no Senhor. Podes esperar? Se não podemos esperar no meio de outros crentes, não podemos esperar no Senhor no meio de outros crentes, poderás tu esperar sozinho em casa? Espera no Senhor. Renova tuas forças. Renova tua coragem. Renova tua paixão. Renova o propósito da tua chamada, assim que esperes no Senhor. O Senhor está a esperar ser gracioso. Esperando te fortalecer, esperando para acrescentar a tua força, esperando. Espera no Senhor. Está a esperar para extrair o medo do teu coração. O medo das pessoas na igreja, o medo das pessoas fora da igreja, o medo de potestades, o medo de levantar. Quer levantar, as pessoas querem te parar, te mandar calar, para, colapsa lá, fica lá calado. Ajoelha, a gatinha, o poder para estar firme, apesar de todos eles, poder para suportar, poder para vencer, poder para mover adiante, penetrar, prevalecer, poder para fazer o que você nunca fez antes, o poder para ir onde você nunca esteve antes, o poder
para vencer tudo que guerreia nesse teu movimento poder. Poder para quebrar as cadeias. Ora, louvando o Senhor, cantando ao Senhor, e o poder para abalar as prisões nos seus alicerces. Diga a ele. Ele diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Se continuas fraco como eras antes de vir, espera. Se continuas cansado, a desmaiar fatigado, como quando você veio, espera no Senhor. Se continuas medroso, tímido, como antes, espera no Senhor. Se continuas sem visão, meu cego, sem entusiasmo, sem poder, sem propósito, sem busca alguma, como sempre estiveste, então espera no Senhor. Se há qualquer poder ainda que te pode puxar abaixo, se você não está no controle de ti mesmo, não estás em controle, no controle da tua chamada, não estás no controle daquela força, daquele empurrão espiritual que o Senhor colocou sobre a tua vida, espera no Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Uma mudança tem de tomar lugar, uma mudança de experiência, uma mudança evidente, uma mudança que é trazida pelo próprio Senhor no teu coração, na tua vida. Uma nova moção, uma nova direção, um novo mover na tua vida. Caso não, pode esperar mais no Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas como águias. Andarão, não se fatigarão, correrão e não se cansarão, excepto esta geração de ministros, de crentes, a esperar no Senhor, se esta geração de ministros e que não esperam no Senhor, vai ser fácil o mundo silenciar a igreja. E se Moisés pode esperar aqueles 40 dias para trazer o reavivamento na nação, então teremos espinha dorsal. A nação vai ter uma visão espiritual. Aquela nação, a nação sem nada lhe puxar para chegar à terra, a não ser que Moisés esperasse no Senhor aqueles 40 dias, onde estaria Israel se Moisés não fizesse, não esperasse. Se os que foram antes de nós puderam esperar por 40 dias, se a igreja primitiva podia esperar 40 dias e nós nem sequer 10 minutos podemos, onde a igreja estará daqui a alguns anos. A igreja esperou
até que Pedro saiu da prisão e parou de esperar acerca dele, uma vez que já saiu da prisão. Mas agora não estamos a ver aquele capítulo 12, o que se tornou de Pedro, depois daquele capítulo 12. Ministro avante, ministério avante. A não ser que a igreja espere no Senhor. Onde estará o futuro? Que será o futuro da igreja? Pensa acerca disso. E podes tomar a decisão hoje que eu não estarei entre aqueles que colapsam, que desencorajam, que não podem orar, que não podem orar por alguns minutos, mas eu vou esperar no Senhor. Eles não estavam a esperar em ação, mas com propósito. Ora, esperando, clamando as promessas do Senhor, espera. Os que esperam no Senhor são as pessoas que renovam as suas forças. São as pessoas que sobem com águias, com asas como águia. São as pessoas que correm e não se cansam. São as pessoas que andam e não se fatigam. Espera, digo, esperai no Senhor. Que Ele seja a tua força. Que Ele te dê mais graça. Para ser forte e mais forte. Estás tu forte como podes? Estás tu forte como deves? Seja qual for a tua resposta, espera. Confiando. Depende nele. E vai te dar mais coragem, mais firmeza, mais entendimento, mais poder. Espera, assim digo, no Senhor. No nome de Jesus, oramos. Um bom amém de uma grande igreja. No nome de Jesus, oramos. Pai, te agradecemos pela tua palavra. Obrigado pela tua promessa. Obrigado pelo poder esperado. Estamos a pedir, Senhor, que assim que oramos, eventualmente assim que esperamos como igreja, faça a tua igreja nesta terra ir de força a força, de poder a poder, se tornar mais forte e forte. Oramos, Senhor, que numa profunda entrega, em total entrega, em entrega absoluta, esperaremos em Ti. E grande será a força, o poder, o propósito, o paixão, a coragem, a perseverança e a penetração da igreja nesta terra, no nome de Jesus. Deus fiel, tu és, e o que prometeste fazer, farás. Faça isso em cada vida. Faça isso em cada ministro.
faça na tua igreja nesta terra. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Dá maior força ao teu povo. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus, oramos.